Bom dia, pessoal. Tudo bem? Agradecendo aí o pessoal que já está entrando. Hoje nós vamos falar de um tema que vocês sempre pedem para a gente, a nossa querida extremação. Então, vamos que vamos. Tudo bem? Bom dia, Dani. Seja muito bem-vindo aqui. Eu Muito estava obrigado. verificando aqui, nós temos várias pessoas da nossa região aí. Alto Rio Doce está aqui presente, Cipotânia, Brás Pires, estão todos aqui presentes conosco hoje. Todos Perfeito. aí da grande senador Firmino, como eu gosto de chamar. Na Né? verdade, o senador Firmino pertence à Grande Desterro do Melo, né? É a região metropolitana aqui, que ela se estende até Barbacena, a região toda pertence, na realidade, à região metropolitana de Desterro do Melo. Perfeito, caríssimo. Aí vai ser uma briga dura, ver qual maior, qual região metropolitana é maior. Bom Mas, dia, querido. Bom Dani, dia, pessoal. Vi o pessoal entrando, estava com uma certa dificuldade de ingressar aqui, mas excelente, excelente. vamos lá. A gente Fala um poder se pouquinho, encontrar, se ver. isso. Fala um pouquinho para o pessoal sobre você e depois já engata na sequência. Eu estava falando com eles, estava começando a falar sobre o conceito da extremação. Mas primeiro fala um pouquinho de você e depois já conta para a gente o que é a extremação, por favor. É, bom, eu sou tabelião, registrador civil aqui em Desterro do Melo, uma cidade que é não sede de comarca, município não sede de comarca, próximo a Barbacena. E aqui próximo existem várias cidades, e aqui o interior é interessante. Eu sou natural de São João del Rei, já ministrei aulas na PUC, Minas, através do sistema IEC, na pós-graduação, inclusive com o tema extremação, dentre outros. Assim como na Federal de São João del Rei, há bastante tempo atrás, no curso de direito, no curso de administração, contábeis, mas nas disciplinas do direito para essas faculdades. Enfim, tem uma história também na advocacia aí, até ficar impedido por conta da serventia, né, do ingresso no concurso de cartório. Então, brevemente, é isso aí. Bom, a extremação é um tema que, para mim, foi, na verdade, um choque, né? Porque eu sou aprovado no edital 1 de 2011, que se findou em 2014. Então, eu já entrei na serventia tendo um choque do Código de Normas aprovado em dezembro do ano seguinte, no ano anterior, logo ali em dezembro, eu assumi em 31 de 1 de 2014. Então, quer dizer, eu já chego na serventia com um Código de Normas fresco, que era algo uma luta, né, da classe, uma coisa esperada há muito tempo, e chega na minha mão um código de normas, que a gente, esse concurso não estudou em código de normas, né, porque ele veio em final de 2013, e aí fala, olha, extremação. E o que seria extremação? Né? O que seria extremação? Um instituto até então novo para Minas, né, é importante que se diga Uhum. isso, novo para Minas, mas muito importante, muito importante. Eu vou contar uma história da prova oral, da nossa prova oral, que nós fizemos agora recentemente, já no edital 1 de 2019, que nós 19. estamos na prova oral. 19 Que foi tem, esse tem, último que teve enfim, moral agora. fizemos a prova oral agora no início do ano. Eu estava na entrevista, naquela conversa na entrevista, e um dos desembargadores, não sei por quê, acho que por questão de ele ter me questionado a respeito das aulas e tal, e eu mencionei qual matéria que eu lecionava, e ele falou, extremação, eu não conheço extremação. E aí, dos entrevistadores lá, eu brevemente, né, até a professora Letícia tem um desses insights dela no Instagram, extremação em 1 minuto, eu tentei fazer igual, mas não jamais conseguiria com a competência dela a maestria, mas fiz extremação em 1 minuto para ela, para o desembargador que estava me entrevistando, e ele achou o Instituto sensacional. E aí ele me disse o seguinte, fala, olha, tem um doutrinador, que eu não vou me recordar o nome, que ele fala o seguinte, sabe qual que é a melhor atitude que um advogado pode tomar numa dissolução de condomínio? Aí eu, excelência, não sei. Subestabelecer sem reservas. Sair do processo e tchau e benção. Né? Então, dentro desse cenário, de um condomínio geral, que é o celeiro de conflitos, celeiro de brigas, problemas de toda ordem, você, num cenário anterior, dependia da divisão, da estrutura de divisão, isso dentro do extrajudicial, quer dizer,
às vezes condomínios monstruosos. Você dependia de um monte de gente, e cada um com sua história de vida, cada um com seus problemas financeiros, de toda a ordem, se reuniam em determinado momento da vida e falavam, vamos dividir o imóvel. E divisão de imóvel é algo extremamente complicado no urbano e no rural, porque eu sempre digo, não tem como você dividir um imóvel rural levando em conta todas as características às vezes, de imóveis grandes, de beneficiar igualmente todos os condôminos. Então, cria-se uma estrutura que às vezes inviabiliza, e realmente se estabelecer sem reserva é a melhor saída. Né? Então, veja, dentro desse cenário começa a surgir a possibilidade, eu já estou entrando no tema, né, de um desses condôminos, que aí nós já estamos entrando aqui nos requisitos, de uma posse consolidada no tempo, 5 anos, e é uma posse que é consolidada, às vezes, não só por ele, mas pelos antepassados, a possessões, né? Tanto por aquisição, quer dizer, ela vai ocorrer a soma da posse, pelo óbito de quem o antecedeu, assim como também se ele adquiriu essa terra, e aí vai somar a posse do anterior. Perfeito? Então, esse requisito de 5 anos, posse localizada dentro desse condomínio geral. Quer dizer, ele exerce a posse naquela área específica e determinada ao longo de 5 anos, ou somando a posse do seu antecessor, ele já pode requerer a extremação. E aqui eu já entro até numa outra questão. Será que a gente, até para refletir, será que a lei exige 5 anos, posse localizada, condomínio geral, isso imóvel urbano e rural? Observadas demais a legislação atinente a parcelamento do solo, seja ele urbano, seja ele rural. Mas aí eu já penso o seguinte, será que não seria até uma sugestão legiferenda, né? Será que se os demais condôminos dissessem assim, olha, é possível ele extremar a parte dele agora, de imediato? Entrou na posse como um herdeiro, por exemplo. Entrou na posse e assentou naquele ponto, ele já pode extremar a parte dele, sem necessidade de todos os demais fazerem a divisão. Mas isso não está na lei e seria uma sugestão para a gente aprimorar o Instituto daqui a algum tempo. Por que não? Porque se eu não contar com a concordância dos demais condôminos, sem o requisito temporal, mas posse localizada, ele poderia extremar. Mas vamos continuar. Não, você já tocou em vários pontos extremamente sensíveis aqui, né, Daniel? Primeiro deles, que a gente pode pegar, não existe previsão nacional da extremação. Nós temos apenas previsões estaduais da extremação. A extremação começou lá no Rio Grande do Sul, com os projetos Gleba Legal e depois More Legal, né? More Legal 1, More Legal 2, foram trabalhados na forma do extra, assim, pequenas codificações para solucionar esse problema, né? Além do que o problema de moradia, certamente o canal aqui já repercute isso há muito tempo, né? É difundido no Brasil inteiro, moradias irregulares, você tem dissociações graves entre realidade fática e base registral, né? Quer dizer, você tem no registro um condomínio geral, às vezes, do imóvel rural, mas quando você vai ao imóvel rural, e aí surge um problema de dissociação grave, inclusive para financiamento bancário, etc., e tal, como garantia, você tem que um desses condôminos, não, opa, esse lugar aqui é meu, e exerce ali a posse, cercado, e ele localiza essa posse e está ali há muito tempo. Então, esse problema de dissociação registral ele é grave também. Então, esse cidadão pode extremar. Mas vamos seguir. E aí a questão, por exemplo, de você pode ter imóveis urbanos ou imóveis rurais. Depende da legislação estadual. Por exemplo, no estado de Goiás, o Código de Normas prevê que a extremação é só para imóveis rurais. Não se admite a extremação para imóveis urbanos. Mas nos demais estados onde eu sei que tem extremação, posso falar aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás não, e Bahia, que são os estados onde eu sei que tem, para imóveis urbanos e para imóveis rurais. Temos colegas aqui, e no estado de Goiás, apenas imóveis rurais. Temos colegas aqui do Amazonas e de João Pessoa, da belíssima João Pessoa. Se puderem falar para a gente aqui se tem extremação aí no seu estado, e se você for de outro estado a gente não tiver visto, por favor, coloca aqui para a gente seu estado e se no seu estado tem extremação ou não.
sempre falo, né, Daniel? É uma pena que São Paulo não tenha extremação. E eu acho Sim, muito, é muito curioso conversar com os colegas de São Paulo sobre a extremação, porque eles tomam um choque. Mas como assim eu vou extinguir um condomínio sem a participação de todos os condôminos? Bom, primeiro, você vai extinguir parcialmente um condomínio. Esse é um extinção ponto parcial. importantíssimo, né? Bahia tem. É uma extinção parcial, não é uma extinção total de condomínio. E Perfeitamente. É você isso, na vai realidade, contar. Oi? pode continuar, E, Carícia. e você vai contar com a participação, com a concordância de todos os confrontantes daquele que quer sair do condomínio. Imagina, temos lá um condomínio, eu, Daniel, Letícia, o Ney e a Neiva. Eu tô vendo aqui, tá? E a Paloma. Nós cinco, Paola, perdão. Nós cinco compramos uma fazenda. Tem algum problema isso? Tem alguma Problema nenhum. irregularidade nisso? Tá? Problema nenhum. Zé, ainda não tem Perdão. nenhuma obra a esse respeito que eu saiba. Se o Daniel souber, depois ele fala para a gente aqui. Problema nenhum. Então, nós cinco compramos 20% para cada um, só para facilitar. Ok, maravilha. Alugamos aquela fazenda, tivemos uma renda de R$ 1 milhão no ano, 200 mil para cada um. Precisamos fazer reparos naquela fazenda, R$ 100 mil, 20 mil, né, na responsabilidade de cada um. Eu posso ir lá e posso usar a fazenda toda. O Daniel pode ir lá e usar a fazenda toda. Sim. Isso É o se chama condomínio geral, né? Nós condomínio. estamos tratando aqui né, realmente, condomínio geral no seu estado puro. É isso, Exato. né? Que é o condomínio geral pro indiviso. A coisa é indivisa, né? Não tem Sim. divisão naquela coisa. Agora, a partir do momento em que eu viro e falo assim, ó, Dani, ó, Paola, ó, Ney, essa parte aqui é minha. Vocês não entrem aqui, não, tá? Vou fazer minha cerca, vou ter meu acesso separado, tudo, não quero mais olhar na cara de vocês. Aí o Daniel fala, nossa, o Londe fez uma coisa certa. Quer saber? Ó, esse canto aqui é meu, tá? Sim, Vou sim. fazer a mesma coisa. Vou botar uma cerca e vocês não entram aqui, não. A partir desse momento, aquele condomínio geral, que era pró-indiviso, ele se tornou um condomínio geral pró-diviso. E a Sim. partir desse momento, nós não temos mais um imóvel naquela matrícula. Nesse nosso caso aqui, nós temos 5 imóveis dentro Aí de uma nós vamos mesma começar a ter o matrícula. divórcio entre a realidade fática e a base registral, porque a base registral está dizendo, olha, aqui é um condomínio geral, todos estão assentados, cada um tem 20%, 25%, dependendo da fração. Perdão. O surgimento do condomínio, como ele surgiu, não nos interessa. Pode ser por uma doação, pode ser por uma compra e venda, pode ser pelo óbito, e todos nós somos herdeiros, e nós vamos ingressar a priori nesse condomínio, como o professor Carlos mencionou. Depois, essas questões vão se resolvendo naturalmente. Cada um se assenta aqui, o outro se assenta ali. Isso pode se dar num imóvel urbano, como no imóvel rural. É importante ter essa noção. Lógico, se eu for partir. E nada mais né, e percebam, a extremação, a grosso modo, ela é a divisão de um só. Porque se antes eu dependia de todo mundo para poder entregar para todo mundo ao mesmo tempo aquilo que é seu dentro de uma realidade fática, trazendo para uma realidade jurídica, na extremação, não. O meu foco é só aquele que deseja sair do condomínio. E aí já entra outras questões afetas do Instituto. Eu não lido com os demais que permanecem no condomínio. A atuação deles será interessante apenas, então, somente na condição de confrontante para assinando mapa ou memorial descritivo, planta ou memorial descritivo, e comparecendo na serventia, dizendo, olha, de fato, aquele controle, né, Carlos? Não está havendo, através da extremação, um negócio jurídico,
um negócio jurídico de doação ou de compra e venda encampado, e aí nós estamos deixando de recolher tributação ITCD ou ITBI pela extremação no quê? No qual sentido? Quando ele extrema, ele chega, ele arreda, como falamos em Minas, a cerca para lá e aí ele pega uma porção de terra para ele. Quer dizer, então isso não pode acontecer de maneira nenhuma. A extremação é a medição da terra exclusivamente daquele extremante que deseja sair do condomínio, dentro dessa formatação que já foi dita, ainda que essa medição acarrete uma redução da área dele ou aumento. Porque nesses imóveis, sobretudo os imóveis mais antigos, muitos deles, inclusive, ainda pelo sistema de transcrição, é óbvio, evidente que a oscilação da área vai acontecer. Essa oscilação não existe limite legal para um aumento e também para a redução. Mas é lógico, é evidente que quanto maior o aumento e quanto maior a redução, mais isso chama a atenção e deve chamar a atenção do notário e do registrador. Sobretudo do registrador, porque tem muitos mais mecanismos para essa checagem, sobretudo em relação aos imóveis confrontantes, que ele tem acesso às matrículas, do que em relação a notas, mas não exime da obrigação. Justamente para combater, na condição de agente regador de taxas, encampar, né, essa simulação de negócios jurídicos no bojo da extremação. Perfeito? Então, Exato. vamos à frente. Por exemplo, Dani, eu estou com um caso no cartório de uma extremação que a pessoa tinha uma fração que correspondia a 2,5 hectares e que agora a pessoa está fazendo a extremação e ela está saindo com 12 hectares. Igual você falou, não existe limite. Mas qual é a lógica que eu adoto lá no cartório? Quanto maior, isso tanto para extremação quanto para retificação de área. Retificação de área. Tá? Porque a extremação carrega em seu bojo uma retificação de área. Exatamente. Né? Ela tem uma inserção de área, uma retificação de área embutida, automático, né? Seria, entre aspas, uma retificação de área de fração ideal. Entre aspas, pelo amor de Deus. Tá? Sim. Aí qual que é a minha lógica? Eu falo, olha, quanto maior é a diferença de área, mais rigoroso eu sou com a vinculação de confrontantes. Então, lá na matrícula está falando que você confronta com André, Bernardo, César e Daniel. Os trabalhos técnicos trazem para mim José, Joaquim, Joana e Janete. Tudo bem. Como que André, Bernardo, César e Daniel viraram José, Joaquim, João, Joaquim e Janete, sei lá, já esqueci o nome do povo. Sim. Me mostra isso. Entendeu? Me mostra isso. Tá? Exatamente por quê? Para você verificar ali se houve essa transmissão de área embutida ou não. Eu já barrei uma retificação de área por conta de aumento. A área era um loteamento razoavelmente recente, tinha uns 5 anos, mais ou menos, 600 metros, um lote, que passava para 6.600 metros. Tá? Ou seja, é um aumento de quase 1000%. E aí eu falei, não, cara, me mostra isso aqui. Como que isso aqui vem de um loteamento recente e tal? A pessoa não conseguiu demonstrar, até que ela chegou e falou, não, eu sou proprietário desse outro terreno ao lado, só que esse outro terreno ao lado, ele está todo, a escritura dele, etc., está todo ferrado. Ele não comprou, ele comprou, mas não registrou, então ele ia colocar ali. Eu falei, não, querido. Eu queria o uso capião dentro da extremação, né? Exato. Que é algo até mais bizarro do que você desejar encampar, simular uma compra e venda, uma doação. Quer dizer, o uso capião jamais a extremação pode redundar na uso capião. Inclusive, alguns colegas perguntaram que, mas esse imóvel ainda está no nome do meu pai. Você tem que realizar um inventário para você estabelecer um condomínio geral, porque eu, na condição de extremante, eu só posso ocupar a condição de extremante somente se for proprietário. Estou com meu nome tabular, registrado no imóvel. Aí eu posso requerer extremação. Existe uma exceção que o Código de Normas permite, é o quê? Estou aqui na minha serventia, estou realizando a compra e venda neste momento.
eu posso me valer da cessio possessiones e da sucessio possessiones, como eu já disse. Então, estou adquirindo um imóvel que está em condomínio geral, cuja realidade fática é condomínio já pró-diviso e ele tem a parcela localizada dentro daquele imóvel. Eu já posso, então, extremar tanto em nome daquele que está me vendendo, como em meu nome. Então, eu levo para sua serventia, Carlos, o quê? Uma escritura de compra e venda, e já levo a extremação, que inclusive pode ser requerida em meu nome na condição de extremante diante da acesso possessões, desde que cumpridos 5 anos. Ótimo, ótimo. Podemos fazer, detalhe. inclusive... Ah, desculpa, vai lá, continua. E aí tem um detalhe importantíssimo aqui que é perigoso. Porque, veja, compra e venda. Qual que é a base de cálculo do ITBI nessa operação? Vamos imaginar 10 hectares, porque esse é o valor, é o tamanho do imóvel constante na matrícula. Mas na hora que eu extremo, eu encontro 12. Um aumento razoável, 12. A base de cálculo do ITBI deve ser qual? 12. 12. Então, para eu realizar essa estrutura de escrituras no mesmo momento, eu tenho que ter o quê? A extremação, me apontando essa modificação de 10 para 12. Eu tenho que ter a minha compra e venda alinhada com 12 hectares, como base de cálculo do ITBI. Então, na realidade, deixa de ser um ITBI simples, que seria meramente levar ao registro, para ser um ITBI mais bem trabalhado junto ao ente municipal. Com o quê? Mapas memoriais descritivos demonstrando para o ente municipal que essa área vai sofrer essa retificação de área no bojo de uma extremação e vai passar a ser 12. Então, o ITBI tem que ter base de cálculo 12, sob pena de nota devolutiva. Minha no notas, que é algo incomum, bastaria essa conversa, esse esclarecimento, mas sim nota devolutiva no CRI. Sem dúvida, sem dúvida. E é importante você ter colocado isso, né, Dani? Porque eu posso comprar agora, eu estou comprando hoje algo que já está em condomínio pró-diviso. Então, eu posso fazer a escritura de extremação em nome do vendedor, abro matrícula, porque toda vez que você faz a extremação, a área extremada vai ser objeto de nova matrícula. Sim. E aí eu vendo essa matrícula para o comprador, ou, como você falou, a gente pode fazer uma escritura de compra e venda e uma escritura de extremação já no nome do próprio comprador, tranquilamente. Linkadas, amarradas, inclusive por conta do princípio da continuidade registral. Estou dizendo ao cartório de imóveis, veja você, essa historinha eu te contei. Basta você agora seguir a abertura de matrícula, registrar a compra e venda na sequência e pronto, está tudo certo. Olha o ITBI, base de cálculo certinha, né? Inclusive, eu vejo muito na prática também. O imóvel de 12 hectares, para fixação de emolumentos, ele vale mais do que 10, eventualmente pode haver o salto da faixa de tabela, dentro daquela técnica de enquadramento que a gente utiliza nas faixas do conteúdo financeiro. Sempre bom fixar, esse debate já ocorreu, já ocorreram problemas em Minas Gerais, em termos de tabela, que a extremação era com conteúdo financeiro, caiu para sem conteúdo financeiro e hoje é consolidado, que é uma escritura com conteúdo financeiro, com cotação própria. Exatamente. E já entrando então nesse ponto, né, Dani? É necessário escritura pública de extremação, mesmo se o imóvel, se a parcela cedida, ela tiver valer menos que 30 salários mínimos, aqui em Minas existe a escritura pública, tem até o enunciado do CORE que foi tornado sem efeito, né, com o provimento 93. Pelo 270 era possível, mas tinha que ter os mesmos requisitos, né, por instrumento particular, mas aí ele caiu com o provimento recente, né, recente já é de 2019, né, 2020, 93, 2020. 93, 2020, então é necessária escritura pública, e hoje eu acho até que existe um certo exagero na participação dos confrontantes, sabe, Dani? Que a gente exige, o Código de Normas, né, exige a participação do confrontante na escritura de extremação, no mapa e no memorial. Interessante isso. Encarece muito o custo. Encarece, porque você tem, além da documentação pessoal de todos os confrontantes, se lidarmos com um condomínio menor, 2, 3 confrontantes, tudo bem. Imaginem condomínios monstruosos rurais, 10 confrontantes, 6, 8, documentação pessoal de todos, certidões de registro civil atualizada de todos. Encarece realmente o procedimento. Em questão de confrontação, você conhecimento de firma também, né?
principalmente nos frequentemente firma mapas sim. memoriais. E veja, o nosso Código de Normas hoje, antigamente, ele exigia a participação. Quando havia a necessidade da atuação do município, Estado, União, porque confronta com imóveis dessa natureza, o Código de Normas anterior não fazia distinção. Tinham que comparecer nas plantas e memoriais e também vir ao cartório. Não havia distinção. Então, eles tinham que vir ao cartório. Imagina a dificuldade de um ente público, e aí nem estou falando de provimento sem do CNJ, estou falando de uma realidade sem provimento sem do CNJ, né, o notariado, estou falando deles virem fisicamente ao cartório, assinar esse tipo de situação, e em todas as situações, inclusive confrontando com ruas, praças, etc. O novo Código de Normas já retirou a presença física, ou seja, pelo notariado, dos entes, desde que eles tenham aprovado o projeto e que confrontem com ele. No imóvel urbano, imprescindível a aprovação do município. Ele tem que, até porque ele atua em todas as questões de desmembramento, parcelamento do solo, então a extremação, justíssima a participação dele, para ele homologar isso. E aí basta ele chancelar isso na planta, no memorial, ou mesmo em documento apartado, dizendo, está tudo de acordo, certidão de medidas de confrontações, estou aprovando esse projeto aqui no urbano. No rural, é muito comum imóveis rurais serem seccionados ou terem na sua lateralizado, as estradas municipais que conduzem passageiros para a escola, etc. Então, nesse caso, ou no caso do imóvel urbano, só confrontar com ruas e praças, o município pode simplesmente dizer, aliás, nem o município participa, o engenheiro pode dizer o seguinte, olha, estou respeitando os limites do bem público de uso comum do povo, ruas, praças, etc. Então, dependendo, até já é uma outra questão para a gente debater, para aprimorar o Instituto e diminuir custo. Confrontantes particulares, será que não poderiam também dar a sua anuência através de documentos em apartado, ou já dando a sua ciência numa planta memorial, não seria suficiente bastante para a gente falar, olha, está tudo certo, está tudo certo. Não precisa vir aqui na serventia. Até porque, né, Daniel, na escritura, você necessariamente, você menciona, você copia a descrição do imóvel que o engenheiro faz ali, com os pontos georreferenciados, inclusive, na grande maioria dos casos. O memorial nada mais é que o mapa escrito. Exatamente. Que o sujeito, que o confrontante falou, está certo. E ele assina o memorial também. Né? Se você vai colocar na escritura pública exatamente essa descrição, e foco no exatamente, né? Qual é o problema dele ter assinado o mapa, o memorial, e não assinar a escritura? Ele deu o seu consentimento inequívoco. Então, eu concordo. Até porque a extremação, ela é multimãos, né? Eu falo que ela é até, não vou dizer multidisciplinar, porque também pode ser, nós vamos pegar vários ramos do direito, mas ela é confeccionada com muitas mãos. Eu tenho o requerente, que se presume boa-fé dele em relação às questões, né? A extremar a área que lhe é correta. Eu tenho o expert, que também tem a sua atuação, inclusive, vinculada a um conselho federal, tem seus códigos de ética, tem sua atuação que se presume correta. Eu tenho o tabelião e eu tenho o registrador. Quer dizer, vários filtros, e inclusive manifestação de confrontantes, né? Enfim, que podem assinar a planta memorial dizendo que está certo. Então, dentro desses filtros, será que o Instituto não poderia avançar para não exigirmos mais eles aqui na serventia? Pode ser uma solução. Né? Eu entendo que se tiver assinado na escritura, não precisa assinar no mapa e no memorial. Se assinar no mapa, não precisa assinar no memorial. E assim sucessivamente. Né? Sim. A questão tem que ter o consentimento do confrontante. Ponto. Né? Agora, pegar esse consentimento em 3 documentos, realmente eu acho um pouco de exagero. Né? E até a questão do confrontante, ela foi bem trabalhada agora, com maior rigor, pela nota técnica 001 do CORE, de 2020, se não me falha a memória, em que temos que trazer para a escritura de extremação a condição, a natureza jurídica que o confrontante ostenta em relação ao imóvel, se ele é proprietário, se ele é possuidor, se ele é inventariante, se ele é herdeiro, e aí se não tem nomeação de inventariante, basta um assinar, mas ele tem que trazer a certidão de óbito, se ele for inventariante, tem que trazer a nomeação de inventariante, seja judicial, seja extrajudicial, aquela escritura muito boa que nós estamos trabalhando com ela agora, que é
que é a nomeação de inventariante Nomeação para de tomar inventariante. providências preliminares, preparatórias do inventário, cada dia com mais força, cada dia com mais poder, inclusive com liberação recente de verbas para pagamento de impostos, notadamente TCD e emolumentos, também cartorários, né? Aquele gargalo que tinha no inventário, né? De ter dinheiro, o falecido ter dinheiro, o herdeiro não, ele precisa lançar a mão do dinheiro, aí no extra ele não consegue fazer, ele tem que ir para a justiça, enfim, só uma breve, um briefing disso aí para a gente poder seguir. Então essa estrutura tem que apresentar se ele for inventariante, né? Que interessante aqui, a Gabriela Silva, lá de Curitiba, lá do Paraná, está falando que lá o provimento pede a anuência só no memorial, né? Então não precisa da escritura. Ou seja, o Paraná já deu esse passo que a gente está falando aqui. Dá um passo à frente, que eu acho que é Coisas para boas, desburocratizar. Sim. coisas boas têm que ser copiadas. Então, né, vamos tentar copiar isso aqui em Minas. E está falando que precisa da assinatura só dos confrontantes e não de todos os proprietários. Essa, Gabriela, é uma característica da extremação. Sim. Né? Você não precisa da assinatura de todos os proprietários. Você precisa da assinatura de todos os confrontantes da área extremada, Justo. sejam proprietários ou não. Então, vamos imaginar aquele exemplo que eu dei antes. Eu, Daniel, Ney, Paola e mais um, a gente comprou lá uma área. Eu fiquei aqui num canto em que eu só confronto com o Daniel. Desses coproprietários, eu só confronto com ele. Os outros estão aqui do outro lado do Daniel. Outro Se registro, eu for extremar a minha parte, eu só vou precisar da assinatura do Daniel entre os proprietários e dos demais confrontantes que não vão ser proprietários. Então, o Ney, a Paola não vão precisar assinar. Por quê? Porque não são confrontantes da área extremada, dessa área que eu estou, né, tirando. A Júlia está falando aqui que aqui em Minas tem que assinar até na testa. É quase isso, João. É sempre o imóvel extremado. Sempre o imóvel extremado. Eu vou olhar para os outros imóveis que compõem a mesma matrícula, eu vou olhar para os outros em duas situações. Porque, aliás, em uma situação importante. Porque a extremação, outra questão muito importante, eu não posso, pela via da extremação, extrair desse condomínio geral, então, pela via direta, criar um imóvel que contraria a fração mínima de parcelamento de imóvel rural e que fira também, na mesma natureza, o imóvel urbano. Então, eu não posso, de a rigor, criar um lote de 100 metros quadrados. Isso a lei veda. Assim como a lei veda na minha região, vai depender da região, informação que vem no CCIR, a fração mínima de parcelamento de imóvel rural. Na minha região, 2 hectares. Tem regiões aqui vizinhas, 3 hectares, 4. Vai depender da configuração que o INCRA vai dizer para a sua região pelo CCIR qual é a fração mínima de parcelamento. Então, eu não posso, de maneira direta, jamais criar um imóvel que contraria essa situação. E também aí eu vou olhar para o imóvel que vai ficar na matrícula. Pela via transversa, eu também não posso deixar um imóvel lá, pela via transversa, um imóvel lá que contrarie essas questões de mínimo de área. Então, eu estou olhando para esse imóvel. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu recebo uma matrícula aqui, o imóvel tem 3 hectares, 2 condôminos. Eu posso retirar um deles? A princípio, não. Porque ainda que, de fato, cada um é dono de 50%. A ideia que vai surgir é que eu vou extraí-lo com 1,5 hectares. Eu posso fazer isso? Não, porque pela via direta eu estou criando um imóvel e na via transversa eu também estou criando um imóvel que contraria a FMP. Só que vamos imaginar a seguinte situação que pode acontecer. Foi-se medir a área do imóvel a ser extraído do condomínio geral, encontrou 2 hectares. Opa, da via direta eu não estou criando o imóvel que contraria a FMP. Posso extremar. Agora eu vou olhar para o que ficou. Mas ele está ficando com 1,5. Nesse caso, excepcionalmente, eu tenho que dizer o seguinte: olha, cadê a medição desse imóvel remanescente? Porque ele não pode ficar pela via transversa com 1,5 hectares. Se aí o engenheiro me apresentar que esse imóvel realmente, ao invés de 1,5, ele passou para 2, 2 e pouco, porque é possível que essa matrícula de 3 hectares tenha, na verdade, praticamente 4, tudo certo. Tudo certo, mas aí ele vai seguir com a extremação
e a retificação diária do imóvel remanescente para o cartório de imóveis. Exatamente. Eu já fiz uma extremação exatamente nesse caso. O imóvel tinha 3, pouquinho hectares, 2 condôminos. Aí a pessoa me apresentou a extremação, cada um com 50%. A parte dela tinha 2,2, né? Aí eu neguei, pode acontecer. Neguei por conta do remanescente. E aí, na hora que ela falou, mas o remanescente também tem, né? Então a gente fez até diferente. A gente fez uma retificação diária da matrícula original, que passou a ter 4,5. Isso para a extremação. Beleza, tranquilo. Né? Pega o fórceps, né? A extremação, na realidade, é um fórceps, né? Eu pego a área que ele deseja e tiro. Quem concorda é só quem está do lado dele, né? Tiro do condomínio geral. Exatamente. Dani, vamos lá. Você falou da fração de parcelamento, ela é interessante. E quando esse imóvel já está certificado no INCRA, você tem lá o imóvel, o imóvel mãe, vamos chamar assim, o imóvel pai, né, a matrícula mãe, ele já está certificado no INCRA. E aí você vai fazer a extremação de uma fração desse imóvel. Como que fica essa área extremada, né? A gente precisa comunicar ao INCRA, o INCRA precisa participar. Como que funciona essa parte? É muito comum verificar essa situação na matrícula, às vezes não da certificação do INCRA, mas de retificações de área também. Quer dizer, você tinha um imóvel de 20 hectares, ele sofreu uma retificação de área, foi para 40. Então, se presume que as frações dos condôminos se mantêm a mesma na área retificada, seja para mais ou para menos. Quando há o georreferenciamento já certificado e devidamente trazido à matrícula imobiliária, e lá se verifica um condomínio geral, o procedimento é o mesmo. Extremação da área do condomínio geral, daquele específico condomínio que deseja extirpar, sair desse condomínio geral, uma divisão de um só, ele sai e vai se abrir uma nova matrícula em nome dele. Todavia, percebam, a matrícula mãe sofreu um desfalque, correto? Sofreu um desfalque. Então, nós temos que promover o quê? O ajuste. Correto, Carlos? Sim. Promover o ajuste dessa matrícula mãe que sofreu o arranque, a saída de um pedaço dela devidamente extremada, cuja matrícula foi aberta em outro momento. Então, uma área que tinha 30 hectares, 20 hectares, devidamente medida, certificada pelo INCRA, atuação do expert, que atuou nesse procedimento, devidamente registrado na matrícula, vai sofrer um desfalque. Ela precisa sofrer o que agora? O ajuste, para trazer essa realidade pós-extremação do desfalque da área que ela sofreu para a realidade que ela se encontra agora. Perfeitamente. O Cláudio perguntou aqui se o cartório de nota se recusar a realizar a escritura de extremação, né? O caminho judicial será viável? Qual é a alternativa? Aqui eu acho que a alternativa é procurar outro notas, né? Outro notas. Desde que não esteja esbarrando, né, a negativa se dê por conta do não preenchimento de alguns requisitos. Aí tudo certo, né? Nós já vimos o requisito temporal 5 anos, que é muito facilmente superado diante da sucesso de possessões e da acesso de possessões, né? Nós temos essa questão da gleba localizada, de fato, né, ali, e basicamente são esses requisitos, um condomínio geral, já na modalidade pró-diviso, a anuência dos confrontantes, né? E se essa anuência não puder ser colhida em Minas, planta, memorial e comparecimento na escritura, basta dizer por que não colheu, o cartório de imóveis, e aí essa informação vem para a escritura, não foi colhida, não concorda, etc. O cartório de imóveis notifica, seja pela atuação do FTD, seja pessoalmente por AR ou servidor, enfim, um escrevente do registro do serviço imobiliário, que direciona, notifica, devendo dizer o seguinte: assim como na uso capião, quer dizer, com muito mais razão, se na uso capião pode, porque na extremação não poderia, silêncio, se presume anuência. Exatamente. E até teve uma pergunta aqui sobre isso, né? Mas na uso capião pode abaixo da fração mínima de parcelamento.
né? Você tem entendimento aí do STF, do STJ para uso campeão especial urbano, uso campeão especial rural e para uso campeão extraordinária. Mas nós temos vedação expressa no Código de Normas Mineiro nesse sentido. E eu acho que está correta Até porque essa institutos vedação. diferentes, né? Institutos diferentes. Eu tenho aqui uma aposta originária, eu tenho aquisição originária, eu tenho uma série de institutos completamente diferentes. Aquele que vai extremar, ele não tem interesse jurídico para fazer uso capião, porque ele é proprietário. Sim. Né? Então, você não vai ter um uso capiente extremante. Ele pode usucapir o imóvel e, eventualmente, se usucapir numa situação de condomínio geral, que eu acho que não vai acontecer, ele poderia se valer da extremação, mas porque ele é dono. Ele é dono. Agora, um dos requisitos do extremante é ser proprietário. Ou, naquele caso específico que eu disse, compra e venda simultânea. Estou comprando e estou extremando. Tudo certo. Beleza. E o Romulo está perguntando aqui, tem que ser apurada somente a área a ser extremada ou também a área total da matrícula? E eu já vou engatar uma outra pergunta aqui. E como que é feita essa análise? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você tem que analisar para as duas, tá, Romulo? Tanto a área que vai sair quanto a área que vai ficar, elas precisam obedecer essa área mínima urbana ou a fração mínima de parcelamento rural. Agora, como que eu verifico essa área da área extremada? Eu verifico lá no trabalho técnico. Foi medida aquela fração. Então, deu 125 metros quadrados, se o município não exige área maior para o lote urbano, ok. Deu a fração mínima de parcelamento, ok. Agora, não há exigência de apuração de remanescente. Então, como que eu verifico se aquele remanescente, se ele obedece ou não à fração mínima de parcelamento? Aí é um cálculo matemático dentro daquela matrícula. Vai saltar os olhos, né? Vai saltar os olhos. Na hora que for extremar, vai saltar os olhos. Por quê? Tem 3 hectares registrados. Estou tirando uma área de 2. Vai ficar 1. Exato. É uma conta matemática simples ali dentro da matrícula. Urbano. Eu tenho 500 metros quadrados de um lote, estou extremando 400 metros quadrados. A princípio vai ficar 100, a não ser que a medição do lote toda esteja errada. Mas isso são casos excepcionais, que nós estamos tratando aqui no campo da exceção, mas que é raro, mas acontece muito, né? Pessoal, é raro, mas acontece muito. Mas a regra é qual da extremação? O foco é no imóvel extremado, que está sendo extremado. Tenho lá uma matrícula com 50 hectares. Estou extraindo via da extremação um imóvel de 4 hectares, 3 hectares. Eu não tenho que dar a menor bola para os outros 27 que estão ficando na matrícula. Exatamente. Vamos fazer a extremação. A bola que eu vou dar para eles é qual? Ei, vocês aí dessa matrícula. Algum de vocês certamente tem. Confronta com essa glebinha que está aqui. Eu confronto. 1, 2, 3, confronto. O outro de cá nem é dessa matrícula, é de outra matrícula. Ele vem da anuência aqui, inclusive essa informação tem que vir na escritura. São proprietários tabulares da matrícula tal, proprietário tabular da outra matrícula. Essa informação vem prestada pelo expert na planta memorial descritivo. Ótimo. E aí eu extraio esse imóvel. Aí, inclusive, o Código de Normas não traz, mas a gente tem trabalhado muito isso na prática, sobretudo os cartórios de imóveis. Aí, vejam vocês, eu já tenho uma extinção parcial de condomínio. Já saiu um. Na matrícula mãe, o Carlos vai dizer lá, olha, extremei a área tal e abri matrícula tal. Nesse caso, tem se tratado como hipóteses de extremação obrigatória, porque eu já começo a extirpar partes desse condomínio e eu não consigo localizar mais com segurança jurídica onde é que está o resto dos proprietários. E aí vamos imaginar a seguinte situação. Está lá no R15, no R20 dessa matrícula, o registro no nome do José. José é proprietário. Só que o José falece. Na hora que se proceder o inventário e for registrar, o Carlos vai dizer o seguinte, olha, nota devolutiva, esse imóvel está desfalcado de parte ou de partes dele por conta de extremações que eu já fiz, eu não consigo minimamente localizar onde está a fração dele, do José. Porque muitas das vezes diz, fração, ele é dono de 10% do imóvel.
ou diz uma coisa ainda que sempre contrariou a legislação e agora com muito mais maneira, de uma maneira muito mais forte, diz lá, ele é dono de 2 hectares no local denominado Estiva. A Estiva tem 400 hectares, a região da Estiva, mas ele é dono de 3 hectares. E essa matrícula tem 100 hectares. Aonde que estão os 2, 3 hectares dele? Ninguém sabe. Então, com muito mais razão nesses casos, extremação obrigatória na hora que for registrar o inventário. Extrema parte dele. Eu já procurei para comprar, mas ainda não consegui aquela bola de cristal para conseguir descobrir onde estão essas posses do pessoal. Então, realmente não tem jeito. É muito comum eu exigir a extremação concomitante com outros procedimentos. Sim. Exatamente por conta disso. E a extremação, a gente precisa colocar isso também, né? Para quem fica na matrícula, a extremação na matrícula por outro condômino, ela sempre vai exigir depois uma regularização daquela matrícula. Então a pessoa não vai se livrar, entre aspas, de regularizar aquela matrícula. Porque você pode ter, inclusive, pela extremação, uma matrícula remanescente com 2 áreas não contíguas. Né? Sim, sim. E vamos imaginar aquela propriedade que a gente estava comentando. Eu fiquei com esse cantinho aqui, você ficou aqui, vamos imaginar que são 5 faixas aqui. Aí o Ney ficou com essa faixa do meio. E ele extrema. Ele tem, por exemplo, aqui embaixo a estrada, do lado ele tem o Daniel, do outro lado ele tem o João, e em cima ele tem a Mariazinha, de outra matrícula. No momento que essa área dele sai dessa matrícula, nós ficamos com 2 áreas não contíguas dentro de uma matrícula. Sim, então, e detalhe, você está explicando aí a situação fática, porque na situação jurídica você olha para a matrícula e você não vê isso de jeito nenhum. Exatamente. Você não tem como saber isso. Você não tem como infração, às vezes tem infração, todos têm infração, ou às vezes não tem infração, porque herdou uma parte, o outro já comprou, aí comprou 2 hectares, comprou herança do outro, cessão de direitos, a matrícula tem 45 registros. Exato. Né? Então, né? Eu tenho uma matrícula urbana lá em Senador gigantesca, que eu estou resolvendo parcialmente por extremações, porque a divisão ela é impossível. Então, toda vez que acontece algum negócio jurídico, eu vendi minha casa. Ok, vamos extremar a sua parte, vamos fazer. Paulatinamente, né? Porque vai tirando uma das críticas até acabar. Uma das críticas que os colegas de São Paulo fazem à extremação é exatamente isso. Mas você está piorando a situação da matrícula. Eu falei, não, eu não estou piorando. A matrícula ela era irregular, ela já era irregular, ela continua irregular, mas pelo menos eu resolvi a parte do extremante. Ou seja, eu melhorei a situação geral daquilo ali. Tem luz no final do túnel, que não tinha luz. Não tinha luz. Porque não vão sentar 30 proprietários na sua frente para dividir uma matrícula dessa nunca. Nunca. E no judicial, imagina o caos que vai ser. Fazer uma divisão judicial. De per si, isso ao longo do tempo vai se resolvendo. Né? E enquanto isso, eu estou resolvendo uma questão fundiária. Né? Eu tinha 30 imóveis em condomínio geral, um problema de dissociação fática e registral, eu passo a ter 29, 28, 27, 26, 25, e assim vai. E vou colocando esses imóveis para jogo, né? Vou criando, vou colocando eles no tráfico imobiliário, podem ser dados em garantia, hipoteca, alienação fiduciária, com segurança jurídica para o banco, porque ele não está vendo ali um condomínio geral, fala assim, tá, tudo bem. Tá como mas aonde que é a sua terra? Ah, não. Ó, na verdade, é aqui, mas está na matrícula. Por favor. Não, você está na matrícula que você tem 10% do todo, você tem 10% do todo. Você não tem aqueles 10%, aqueles 2 hectares ao lado do rio. A terrinha, né? Não é. E aí, aí você imagina a conversa com o agente financeiro que está precisando de um empréstimo. Não, lá é 10% de 30 hectares, mas na hora que mede dá 2,5. Mas não é geral também, não. É num pedacinho aqui. Terra boa, não é terra ruim. Não tem conversa, né? Precisa regularizar. Simplesmente não aceita, tá, Daniel? Tem banco que simplesmente não aceita. Fala, ó, ou você me dá a garantia de todos os proprietários, ou isso aqui não vai servir de garantia para mim. E o banco está do banco é razão. Risco-valor, né? Risco-valor. Tudo bem, eu vou te dar, mas o meu risco é grande. O valor do empréstimo é alto. Exato. Ao invés de com segurança jurídica, eu te der uma terra limpa, incólume, medida,
com os confrontantes corretamente, dizendo que realmente aquela terra é sua. Está aqui a minha matrícula extremada, perfeita, né? Com os Bom, pontos e aí, já diferenciados, tudo bonitinho e tal, tudo certo, é outra né? coisa, gente. E, Né? e veja, aí, Carlos, você tocou num ponto que eu gostaria só de explorar um Claro, pouquinho, que é justamente dessas glebas que podem, e é muito comum isso na área rural, a secção desse imóvel por estradas municipais. Quando há a secção do imóvel, quando ele é transpassado por estradas municipais, rios navegáveis, esse imóvel é seccionado em tantas quantas forem as glebas que esse recorte promover. Normalmente, seccionado em 2 glebas porque a estrada corta. Mas nada impede de eu ter 2 cortes, 3 cortes, esse imóvel virar glebas diferentes. Como que eu vou saber isso? Quando eu for chegar com a extremação. Tem lá uma gleba de 20 hectares, ela é seccionada por uma estrada municipal, deixa um imóvel com uma gleba com 5, a outra gleba com 15, tudo certo. Vamos ter problemas quando essa secção, que não é culpa nenhuma do extremante, vai na beiradinha. E aí ele deixa uma FMP menorzinha, por exemplo, vamos imaginar 1,5 hectares do lado de lá da estrada e do lado de cá ele deixa lá seus 15 hectares. É um problema a princípio, mas ele é um fantasma que assombra, mas que tem solução, correto, Carlos? correto, porque essa é uma das hipóteses em que a gente pode abrir matrícula abaixo, abrir matrícula rural abaixo da fração mínima de parcelamento. Né? Eu já fiz um caso em que o imóvel, você tinha uma estrada que fazia um Y aqui na frente. E aqui, nesse cantinho aqui, tinha meio hectare o imóvel. Eu abri matrícula para esse meio hectare. Né? Sim, E no sim. caso, sempre que eu abro uma matrícula abaixo da fração mínima de parcelamento, eu deixo muito claro o motivo dessa abertura. Sim, porque sim. é comum eu receber ofício do INCRA. Por que você abriu essa matrícula aqui abaixo da fração mínima de parcelamento? Né? Então, eu já coloco... Existem outras exceções legais, como, por exemplo, a área de expansão urbana, que se arvoram para cima de imóveis rurais, e essa área de expansão urbana capta, ela puxa para si uma determinada área desse imóvel rural e o remanescente fica menor que a FMP. Também tudo certo, é possível, uma das hipóteses legais. Exatamente. E assim, Tânia, a gente já está chegando no final, passou super rápido aqui. Rápido. Né? Muito bom, Carlos, falar contigo. Não, e eu acho que nós vamos precisar marcar outro dia para continuar falando da extremação. Tivemos aqui uma participação muito, muito boa do pessoal. Vamos só responder 2 perguntas que eu vi aqui no meio. Pessoal, vão ficar outras sem responder. Peço desculpas, mas a gente não consegue acompanhar todas. Aí teve uma colega que colocou assim: na ata de uso capião, essa ata tem que ser feita pelo cartório de notas do local do imóvel. Veja, a ata quando há necessidade de diligência física ao local. Na extremação, nós não temos, né, Não tem essa limitação. O cartório lá do Rio Grande do Sul pode fazer a escritura de extremação de um imóvel aqui em Minas Gerais, né, Dani? Tem o provimento 100, nós vamos tratar o local do extremante, domicílio do extremante, ou o local do imóvel, se em estados diferentes. Se no mesmo estado, extremante e domicílio do extremante e imóvel, qualquer cartório de notas daquele estado, provimento 100 de CNJ, pode realizar pela via remota, pela plataforma e notariado, essa escritura de extremação, o que é muito comum de se realizar. Sobretudo em imóveis urbanos. Imóveis rurais, já fiz uma extremação aqui de municípios próximos da região, com uns 10 confrontantes. E aí, lembrando que a participação é do marido e da mulher, esposo, né? Ambos os cônjuges, no caso de serem casados, ambos têm que vir na escritura. E aí, dentro daquela ótica que a gente tem falado, de eventualmente a legislação evoluir para tirar essa obrigatoriedade na escritura. Mas hoje é exigido, e eles participaram online, os confrontantes, a escritura foi lida assim, correto, tudo certo, assinaram remotamente pelo aplicativo e notariado e seguiu. Tranquilamente. E uma outra dúvida que o pessoal estava falando aqui é o seguinte: vamos imaginar lá, você tem um imóvel de 4 hectares, nós 2 somos os proprietários. Aí eu estou
eu tô extremando minha parte, tá? Por algum motivo o Daniel não quis, não quer botar a mão no bolso, tal, tá de cara virada para mim, não me interessa o motivo. Normal. Aí Tá normal. tá normal, Normal. O né? condomínio é assim, isso é normal. Ah, Exatamente, exatamente. Aí, a minha área deu 2,5 na hora que mediu, né? É uma matrícula de 4 hectares, 50% para cada uma. Então, teoricamente, eu teria 2 hectares. Na hora que mediu minha parte, deu 2,5, né? sim. Tem tributação aí, tá? Não tem tributação. Não tem. A princípio, não tem. Salvo se por alguma questão faltar aos olhos do tabelião e do registrador que eles estão encampando algum negócio jurídico, seja de doação, seja de compra e venda. O que não é de se descartar, mas também não é de se presumir. A presunção é de que está havendo atuação, como eu já disse, de todos os profissionais da maneira correta. Mas também não pode fechar os olhos, tanto o tabelião quanto o registrador, mas ele não pode presumir o negócio jurídico. Algum elemento tem que surgir para ele que isso está acontecendo. Lembrando que, nesse caso, vamos olhar o outro imóvel, exceção porque, a priori, ele ia ficar com menos de 2 hectares. Mas aí, o que a gente tem que fazer, né, Daniel? Porque na extremação não vai ter. Não vai Mas sair. na compra e venda embutida, que aí você vai precisar exigir dessa pessoa essa compra e venda, né? A formalização dessa compra e venda, na compra e venda você Sim. vai exigir Se há um negócio jurídico, se eles não estão encampando pela extremação, se há um negócio jurídico, lógico. Estou te vendendo meio hectare, é possível vender meio hectare? Baixo da FMP? Sim, perfeito. Salvo desde que obedeça às exceções legais, imóvel confrontante, porque ele vai ser aglutinado pelo imóvel vizinho, tudo certo. Essa operação é plenamente possível. ITBI, escritura de compra e venda estruturada, no mesmo ato de extremação de 2,5 hectares. Normal. Né? Por exemplo, imagina que aquela matrícula que eu falei que tinha 4 hectares, na verdade ela tem 5. Tem sim. Né? E nós dois temos 50%. Só que eu compro meio hectare seu e extremo 3. Né? Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a compra e venda do meio hectare, tributar essa compra e venda do meio hectare, sim, e, estando presentes os requisitos da extremação, a gente faz a extremação. Homologar. Sempre, presentes quais requisitos? Pela via direta, não posso criar um FMP, um imóvel que seja menor que FMP, e pela via transversa, não posso deixar ninguém para trás com menos. Exato. Que a fração mínima permite. Se está saltando aos olhos que ele está ficando, eu tenho que ter procedimentos complementares para esclarecer essa situação do imóvel que está ficando. Que, repito, é excepcional. A maioria das extremações acontece de maneira fluida. Não, exatamente. Gente, deu nosso tempo aqui, infelizmente, Dani, passou rápido demais. Nós vamos precisar marcar outro dia para a gente continuar falando. Tem tanta coisa para a gente falar de extremação que ficou para trás aqui, né, Daniel? Por exemplo, falar a questão de possibilidade de mais extremações numa matrícula pela mesma pessoa, falar dos casos de seccionamento, falar um pouco mais. O sujeito falar da necessidade. Ele tem o R2, o R7, o R9 o R12. Ele comprou de vários herdeiros. Como é que ele faz a extremação? E muitas vezes esses R's eles não são contíguos. Eu já tive caso aqui assim. Sim. Um está aqui, o outro está lá. Né? Então, é uma extremação? São duas extremações? É possível uma extremação gerar a abertura de 2 ou mais matrículas? Todas essas vão ser perguntas que nós vamos ter que deixar para o próximo capítulo. Né? Agradeço demais ao Daniel pela presença dele aqui. Foi um prazer mesmo. O Daniel é um grande amigo que a atividade notarial e registral me deu, falando isso aqui para vocês. Nós temos um grupo de amigos muito forte da atividade notarial e é um prazer tê-lo como colega de profissão. Também. Muito obrigado, viu? Excelente oportunidade, muito obrigado mesmo. Um belo dia. A live fica gravada, viu, pessoal? Teve alguém que perguntou. Agora, daqui a pouco, já deve estar disponível aqui no canal da Letícia e lá no YouTube. Então, todas as nossas lives ficam gravadas. Dani, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa fria quarta-feira de manhã. E fiquem todos com Deus, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um belo obrigado. Dia. Tchau. Igualmente.